eu aprendi programação do zero, sem ter dom, sem ter facilidade. E olha, eu era eletricista, eu nem mexia nos computadores direito. E em 6 meses estudando programação, eu consegui meu primeiro emprego na área direto no Santander. E eu não tinha facilidade para programar. E nesse vídeo eu vou te contar tudo que eu fiz, que se você replicar, você também vai ter resultados que nem os meus ou até melhores. Hoje eu vou te mostrar técnicas de aprendizagem definitivas que você vai poder aplicar na programação para você começar hoje. Se você está estudando programação e ainda está meio confuso, aplica essas técnicas que vai desbloquear a programação na sua cabeça. E olha, já te digo que eu vou te ensinar aqui, essas técnicas servem para tudo. Depois desse vídeo você vai ver que toda a sua vida você aprendeu da maneira errada. E depois de terminar esse vídeo, assistir até o final, sua cabeça vai explodir e você vai perceber que você vai conseguir aprender qualquer coisa e vai ficar 200 vezes mais rápido e mais fácil. Eu sou Rodolfo Mori e seja bem-vindo ou bem-vinda a mais um vídeo do canal. Então, eu separei em 5 passos. Se você aplicar cada um desses 5 passos, você vai aprender qualquer coisa na sua vida muito mais rápido e de uma forma muito mais fácil. Os 2 primeiros passos, eles são conceitos muito importantes, vão ser a nossa base. A gente vai falar sobre autoconhecimento e como você aprende a aprender. Agora, os conceitos 3 e 4 são bem mão na massa mesmo. A gente vai ver um método de repetição espaçada que você vai ver que é o que faltava na sua vida para você aprender qualquer coisa. A gente também vai ver sobre mineração de conteúdos e, por último, a cereja do bolo, o 5º método a gente vai falar sobre clareza, então acompanhe os 4 primeiros que no 5º tudo vai fazer sentido. Você que já começou no mercado de programação ou tá pensando em começar, esse vídeo vai ser muito útil para você, por quê? Hoje o mercado de programação ele tá muito aquecido, olha essas reportagens aí na sua tela, são muitas vagas, o Brasil tá crescendo muito no mercado de tecnologia, sem falar que você tem oportunidades em qualquer lugar do mundo, trabalhar de casa, bons salários, é uma baita profissão onde nem precisa de faculdade, mas muitas pessoas começam na programação e acabam patinando por não conseguir aprender e acabam desistindo. Outras pessoas nem começam por causa do medo, da insegurança de acharem que não vão aprender. Então no vídeo de hoje, a gente vai entender esses pontos para que você não passe por esses perrengues, que você só viva a parte boa da programação. Primeira coisa que a gente vai falar é sobre o autoconhecimento. É o primeiro passo. O primeiro passo é você entender como você funciona, como o seu cérebro funciona, para que você consiga aprender qualquer coisa. Já falando primeiramente do seu cérebro, o nosso cérebro ele foi criado com uma missão básica, que é fazer você sobreviver. E quando eu falo de sobreviver, você tem que entender uma coisa. Você, ser racional, você sabe que amanhã você vai comer, você sabe que você vai dormir, enfim, você sabe como as coisas funcionam. Agora o seu cérebro, ele não sabe quando vai ser a próxima refeição dele. E ele quer que você sobreviva. E a melhor forma de te fazer sobreviver é gastar o mínimo de energia possível. Por isso que o seu cérebro quer Netflix, por isso que o seu cérebro quer que você fique deitado, que você durma bastante, que você fique no Instagram, no TikTok. O seu cérebro quer 2 coisas: fazer nada e quando fazer alguma coisa seja algo que te dê muito prazer. Por exemplo, ficar rodando os vídeos ali no TikTok. Mas calma, a notícia boa é que você consegue doutrinar o seu cérebro, controlar o seu cérebro para que ele te ajude, para que ele deixe a preguiça de lado e te faça aprender qualquer coisa. Mas além do seu cérebro, quando a gente fala de autoconhecimento, tem você, porque não dá para colocar toda a culpa na sobrevivência. Olha, antes de começar a programação, eu tentei muita coisa na vida e eu falhei em várias coisas. Eu tentei aprender muitas profissões e não deu certo. Eu tive que analisar o Rodolfo, o que o Rodolfo estava fazendo de errado e parar de colocar só a culpa no meu cérebro para entender por que eu estava errando e por que eu não estava evoluindo, por que eu não estava aprendendo as coisas. Então, primeiro você entende o problema para depois ter a solução. Então, a gente já entendeu aqui que tem 2 problemas. O seu cérebro quer fazer você sobreviver e te bota para preguiça e você também pode estar escorregando aí em algum ponto. Então, para resolver esse problema, para a gente terminar esse ponto de autoconhecimento, eu fiz 2 coisas que você, se você fizer, vai matar esse problema: planejamento e recompensa. Olha,
seu cérebro já não quer te ajudar tanto. E às vezes Você também já não tá querendo estudar. então, se você não tiver planejamento, as coisas não vão rolar. Eu, por exemplo, antes de estudar programação, tentei estudar outras coisas e eu só procrastinava. Por quê? Eu falava que ia estudar, comprava o curso, mas hoje não, hoje eu tô cansado. Eu não tinha um planejamento. Eu simplesmente não fazia um cronograma do que eu tinha que estudar, de como eu tinha que estudar e não colocava nem metas. Quando eu comecei na programação, eu fiz diferente. Eu me planejava. Eu começava, por exemplo, no domingo, na segunda, e eu colocava o horário que eu ia estudar, colocava também quanto que eu ia estudar, colocava ali metas do que eu tinha que estudar naquela semana e eu sempre colocava, entrando no segundo ponto, uma recompensa. Por exemplo, a cada 40 minutos que eu estudar programação, eu ganho 10 minutos aí pra ficar mexendo no TikTok e no Instagram. A cada, sei lá, se eu conseguir completar o cronograma da semana inteira de estudos, final de semana, sábado, domingo, eu ganho um dia off pra sair, pra jogar videogame, o que você quiser. Você tem que ir barganhando com o seu cérebro, tipo, olha, você quer assistir Netflix? Você quer ficar da preguicinha? Beleza, mas antes a gente faz isso aqui. E você, aos pouquinhos, vai se planejando pra ir aumentando o tempo de estudo. Começa com 15 minutos, depois você vai aumentando aos poucos. Então, o autoconhecimento a gente fechou. Você tem que entender as coisas que não funcionam na sua vida, começar a se planejar melhor, tentar pegar onde você tá errando, muda e sempre coloca uma recompensa para o seu cérebro te ajudar. O autoconhecimento é muito importante, mas não adianta nada você se planejar, fazer tudo bonitinho, se conhecer, se você tá aprendendo da forma errada. Por isso que o segundo ponto eu vou te ensinar como que você aprende do jeito certo. Você tentou aprender alguma coisa na sua vida e não foi pra frente, desistiu? Talvez programação, inglês, espanhol? Olha, talvez você não aprendeu porque você não estava estudando ou aprendendo da forma certa. Eu, por exemplo, comecei a estudar inglês na escola. Eu estudava na escola pública, mas tinha aula de inglês ali, eu tinha uns 12 anos. E eu não aprendi inglês. Depois eu fiz cursos e nunca ia pra frente no inglês. Quando eu apliquei tudo que tá nesse vídeo aqui, foi que eu evoluí. Pra eu aprender inglês, programação, você tem que pensar como, por exemplo, um bebê ele aprende. Quando você nasceu, você era um bebezinho, você não sabia falar português, né? E como que uma criança aprende a falar um idioma? Bem, primeiro, essa criança, ela se expõe muito ao idioma, né? O bebezinho tá ali, mas ele fica 1, 2, 3 anos ouvindo aquele idioma bastante tempo. Calma. Você não vai demorar 3 anos pra aprender programação. Mas aquele bebê, primeiro, ele fica ali escutando muito aquele idioma, muito. Aí depois, o bebezinho, ele tenta falar. Ele vai errar, mas ele tenta, ele erra, ele acerta, mas ele tenta, até que ele vai evoluindo e ele não para de tentar falar e de melhorar. Foi assim que você aprendeu português. Ponto é, a palavra aqui é praticar e não se comparar com os outros. O bebê, ele não fica se comparando com os adultos que falam perfeitamente. Ele só tenta fazer e tenta de novo, e você fez isso e hoje você fala português muito bem. E eu nunca evoluí no inglês por isso, porque eu não praticava. Eu estudava um pouco, depois sumia, aparecia, e aí eu não evoluía. E sem falar que eu ficava me comparando com pessoas que falavam fluente, e eu tinha vergonha de praticar, e aí eu travava. Você não vai demorar para aprender programação igual você demorou 3, 4 anos para aprender a falar português. Mas para aprender programação, qualquer coisa nova, você precisa se expor muito a esse conteúdo novo. Você precisa praticar. Mesmo que você não esteja entendendo direito, você tem que praticar bastante. Você precisa errar bastante, tentar de novo, errou, tentou de novo, e aí você vai começar a evoluir. E aí você não pode parar. Evolui, testa, erra, vai de novo, acerta, melhora e vai evoluindo. E olha, tem alguns erros graves no meio desse processo que você tem que tomar cuidado para você não cometer. Por exemplo, estudar de forma passiva. Tem muita gente que só fica assistindo aula. Assim não aprende. Você tem que estudar de forma ativa. Outro ponto, você, programador, se você assistir a videoaula e só ficar copiando código, você não vai aprender. Conforme você digita o código, por mais que você esteja copiando o código do professor ali na tela, quando você digita, o seu cérebro tá aprendendo, ele tá absorvendo informação. Você tem que assistir de forma ativa, você tem que praticar. Por mais que você não entenda direito, quebra a cabeça. Assiste a aula de novo, joga no Google, tenta. Tá confuso? Não tem problema. Procura outros ângulos, outras aulas. O ponto é, você tem que botar muito o dedinho no teclado, quebrar a cabeça, porque é assim que você aprendeu português e é assim que você vai aprender programação. Quando você começa a aprender algo novo, é como se seu cérebro esparramasse um quebra-cabeça com milhares de peças aqui dentro. E aí, aos pouquinhos, ele vai montando, ele vai criando as sinapses neurais para entender aquele assunto. Inclusive, até quando você está dormindo, seu cérebro está aprendendo.
O problema é, se você não tiver paciência de continuar praticando para o seu cérebro ir montando os pedacinhos, ou se você aprender só de forma passiva, ficar só assistindo aula, isso não vai acontecer. Aprender programação é igual ir para academia. Você lembra a primeira vez que você foi na academia? Olha, era chato, às vezes você tinha 50 quilos, tudo era muito pesado, e ainda você olhava ao redor e via aquela galera fortona, pegando muito peso, e para piorar, no segundo dia você estava todo dolorido da academia. Tá, mas qual que é o segredo para ficar fortão, então? Qual que era o segredo daquela galera? Como que faz isso? Olha, para você ficar forte, você tem que ir pegando peso. Você começa com pouco, vai doer, mas você vai pegar mais. E aí você vai evoluindo, você vai praticando, você vai um dia, você vai um mês. E aí quando você vê, você tá grandão também. Resumindo tudo que eu falei, ação. Você vai estudar programação, você tem que fracionar seu tempo entre assistir aula e praticar. Praticar vai doer no começo? Vai, mas tem que tentar. No começo você vai conseguir fazer sozinho? Talvez não, mas você vai pesquisar muito, você vai assistir a aula 10 vezes, você vai copiar e colar o código? Não. Digita ali, olha, digita, pratique, coloque a mão nos dedinhos. Praticando você vai evoluir. Falando de praticar, agora nós vamos para o nosso terceiro ponto, que vai ligar muito com o que você já aprendeu até agora. Olha, se você está com dificuldade, talvez, de praticar ou ainda não encontrou um conteúdo legal, tem uma boa notícia para você. Antes de eu falar do terceiro ponto, quero te falar que de tempos em tempos eu faço eventos ensinando programação da forma mais didática e direta ao ponto possível. Inclusive, tá para rolar um desses eventos, então eu de você clicava aqui embaixo para participar, porque é gratuito, de alta qualidade. Eu vou te ensinar, além de programação, te ensinar sobre carreira, currículo, LinkedIn e te dar todo o apoio possível para que você consiga aprender programação e entre no mercado de trabalho. Olha, eu tenho muitos alunos empregados, alunos que catavam lixo, eram veterinário, aluno que trabalhava vendendo brownie, aluno que era Uber, todas as profissões do mundo, então você também vai conseguir aprender programação comigo, ó. Clica aí. Mas vamos lá, agora vamos pro terceiro ponto. Terceiro ponto é o método de repetição espaçada. É você entender que vale muito mais a quantidade de dias que você estuda do que a quantidade de horas que você estuda no mesmo dia. Olha, a gente já falou de teoria e prática, mas qual que é a frequência que você tem que juntar a teoria e prática para que você aprenda algo novo? Olha, um cientista alemão chamado Hermann Ebbinghaus, ele descobriu algo muito interessante sobre o nosso cérebro. Ou melhor, ele aprendeu como que a gente retém informação. Olha, tá até aí na tela para você dar uma olhada, mas eu vou usar um exemplo aqui que vai fazer você entender melhor o que o Ebbinghaus ele aprendeu, o que ele entendeu. Já chegou numa situação que uma pessoa teve que se apresentar aí pra você, falou, oi, tudo bem? Meu nome é Rodolfo. E aí você começou a conversar com essa pessoa, 2 minutos depois você já nem lembrava o nome dela. Já aconteceu com você? Sabe por quê? Resumindo, o nosso cérebro ele recebe muitos estímulos, muitas informações todo dia. E ele não sabe o que é importante e o que ele tem que descartar. E para a sua boa sanidade mental, ele descarta muita coisa. Então, se você vê um conteúdo ou aprende algo novo e você não repete isso frequentemente, o seu cérebro vai esquecer. Se eu te falo o meu nome e nos próximos 2, 3 minutos você não ouvir meu nome de novo, ou você não repetir, o seu cérebro vai jogar isso fora. Só que o Ebbinghaus, ele aprendeu qual que é o espaçamento que você precisa para que uma informação fique gravada no seu cérebro para sempre. Como você pode ver no gráfico, quanto mais você vai repetindo algo, mais ele vai ficando solidificado ali no seu cérebro. Por isso que, a partir de hoje, tudo que você quiser aprender, você vai estudar todo dia. Mas, Rodolfo, vai ser muito pesado. Não, calma. Eu não tô falando que você tem que estudar 3, 4, 5 horas todo dia. Mas, por exemplo, você tá aprendendo programação. Hoje foi corrido, você tá sem tempo, filho, mulher, muita coisa pra fazer. Tira 5 minutos só pra bater o olho e revisar algo básico do que você estudou nos últimos dias. Acabou. O seu cérebro teve acesso àquela informação, ele já entendeu que aquilo é importante. Ele vai reforçar aqui, ó, na sua cabeça, o que você precisa aprender. Claro que esse processo ele não é eterno. Vai chegando uma hora de tanto você ver uma informação que seu cérebro vai entender que aquilo é muito importante e ele vai guardar pra sempre. Você nunca esquece o nome do seu pai, da sua mãe, da sua mulher, do seu marido. Por quê? Você já viu tantas vezes aquela informação que seu cérebro já deixou gravado pra sempre. E com a programação vai ser a mesma coisa. Foi por esse motivo que eu demorei tanto tempo, demorei mais de 20 anos para aprender inglês. Porque eu começava, estudava uma semana, parava uma semana, depois voltava, voltava. Ou seja, meu cérebro nunca achou que isso fosse importante, então eu nunca aprendi. O dia que eu comecei a estudar inglês, pouco tempo, mas todos os dias, eu desbloqueei na minha cabeça. Vamos lá, ponto 1. Você tem que aprender a comparecer ao seu hábito, comparecer
ao estudo, autoconhecimento. Ponto 2, a gente viu que você não pode se comparar a ninguém e você tem que estudar da forma certa, tem que praticar bastante, todo dia. E agora você viu a frequência que você tem que estudar. Isso aí é muito importante. Vamos pro quarto ponto, porque assim, não adianta você comparecer, estudar, praticar, se o conteúdo que você está assistindo é uma... Quarto ponto para você aprender qualquer coisa é você ter acesso aos conteúdos certos. Quando eu decidi começar a estudar programação, eu comprei um curso. Olha, esse curso ele me atrapalhou muito. Ele mais me atrapalhou do que me ajudou. A didática era horrível. E olha, não é porque eu estava começando na programação. Esses dias eu entrei nesse curso aí para assistir uma aula. Eu falei, meu Deus do céu, o que esse cara tem na cabeça? Como que ele acha que alguém vai entender isso aqui? Péssimo didática. Então, você precisa procurar um professor, um curso que tenha uma didática agradável. Na época da escola, eu odiava química. Odiava química. Muito, muito. Só que, no segundo ano do ensino médio, entrou um professor novo de química chamado André. Cara, o André, ele explicava química de uma forma que eu me apaixonei por química. Eu amava as aulas de química do André. As aulas dele eram tão boas, mas tão boas, que teve uma colega minha de sala, a Letícia, que ela decidiu se tornar química e ela realmente hoje trabalha com química. Olha, a gente tá com mais de 30 anos, isso aí a gente tinha uns 15, só por causa das aulas do André. O André conseguiu pegar um assunto difícil, chato, complicado e ensinou de forma simples, agradável, mastigada e era muito fácil. Então, toma cuidado para não pegar um curso de programação que seja muito travado, muito complexo. Eu sei como é difícil aprender algo novo, não só programação, mas qualquer coisa. Por isso que quando eu crio as minhas aulas, eu mastigo o máximo possível para meus alunos entenderem bem mastigadinho. Inclusive, ó, você não clicou no link ali? Pelo amor de Deus, clica no link ali embaixo para você participar do evento, para você ver a qualidade da minha didática. Eu estudo bastante sobre didática e eu me esforço para trazer um conteúdo de uma forma bem simples de aprender. Chegou o quinto ponto que vocês tanto esperavam. Vamos entender agora esse quinto ponto? O quinto ponto é sobre clareza. Clareza? Como assim, Rodolfo? Olha, o nosso cérebro, ele é meio da preguicinha, mas ele gosta de recompensas. Isso aí você já sabe, né? Então, tudo que você quer na vida, para que você não desista no meio do caminho, você precisa dar uma moeda de troca para o seu cérebro. E a melhor forma de fazer isso é o porquê e o porquê. Claro, se você falar, cérebro, vamos estudar programação hoje que depois você assiste Netflix. Isso aí a curto prazo funciona. Mas para manter um estudo de algo a longo prazo, você precisa de algo maior. Além de ter aquelas recompensas pequenininhas, eu deixei bem claro para o meu cérebro o benefício, não só para o meu cérebro, mas para mim, o benefício que eu ganharia por estudar programação. Eu criei na minha casa, lá no meu quarto, um quadro onde eu colocava fotos de tudo que eu ganharia por estudar programação. É como se eu estivesse doutrinando o meu cérebro. Olha, estuda hoje, deixa a Netflix de lado, porque amanhã você vai ter isso. Lá nesse quadro eu coloquei uma viagem que eu queria fazer, eu coloquei o carro que eu queria comprar, eu coloquei que eu queria trabalhar de home office. Eu odiava acordar 3h30 da manhã para trabalhar como eletricista. Então eu coloquei ali no meu quadro e deixei bem claro pro meu cérebro, tu quer acordar mais tarde? Quer trabalhar de casa? Então me ajuda a estudar programação. Me ajuda a me tornar um programador. E também é importante você saber o seu porquê. Por quem que você quer estudar, aprender inglês, programação, seja o que for? É pro seu filho, dar uma escola, porque ele possa estudar numa escola particular, dar uma viagem legal para sua mulher, dar uma casa boa para os seus pais, isso vai te ajudar muito. Agora, depois de passar por esses 5 pontos, eu acho que você precisa de 2 coisas para que a gente feche com chave de ouro. Você precisa praticar programação e você precisa olhar para pessoas que já tiveram resultado. Então eu vou deixar aqui a história do Charles para te animar e vou deixar um vídeo bem legal para você praticar programação.